Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Você já parou para pensar quem escreve os códigos que moldam a nossa vida digital? Em um mundo onde os algoritmos decidem o que vamos comprar, o que vemos e até mesmo quem somos, uma pergunta ecoa. Onde estão as mulheres na construção desse futuro? Enquanto a inteligência artificial avança, o viés de gênero persiste, às vezes sutil, outras escancarado, com imagens distorcidas, assistentes submissas, currículos descartados. Tudo isso nos diz muito sobre o comportamento da máquina e em que tipo de bancos de dados elas aprendem. Hoje, o Toda Mulher abre espaço para um debate urgente. O que são os algoritmos e como garantir que a tecnologia também seja um território de justiça e equidade. Que papel nós, mulheres, temos? Pessoas trans, travestis, não binárias, na criação de sistemas mais diversos, éticos e representativos. Porque não basta acessar, temos que ocupar, programar, decidir e dar um basta nos preconceitos. O futuro é agora e precisa ser plural e livre de silenciamentos. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a professora e pesquisadora Patrícia Raquel de Castro Sena. Ela também é doutora em comunicação e especialista em mídia e gênero. Seja muito bem-vinda, professora Patrícia, ao Toda Mulher. Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Professora, a gente fala muito de algoritmos, eles estão muito presentes na vida da gente. E quanto mais a tecnologia avança, a inteligência artificial está aí em tudo que a gente faz hoje em dia. E os algoritmos que parecem, ser inofensivos, na verdade, às vezes eles provocam situações de perpetuação de estereótipos, que é aquilo que a gente tem combatido tanto tempo, ao longo da vida. Por que isso acontece, professor? Porque eles não são inofensivos e porque eles são feitos por seres humanos, que também não são inofensivos, Algoritmos nada mais são do que comandos automatizados, Um processo. Se você me perguntasse o que é um bolo, eu ia dizer que é o resultado de uma receita. O algoritmo também é o resultado de um comando automatizado ali para que alguns resultados sejam dados. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa simples num buscador como o Google. Você dá um comando e o Google lhe dá uma lista de páginas de site. Isso é um comando automatizado. Ele entende o que você está pedindo e lhe entrega algum resultado disso. Os algoritmos eles são considerados dentro de uma disciplina da computação como comandos fortes ou aprendizagens fortes, fracos, e os generativos, algoritmos dentro de uma perspectiva de inteligência artificial, que é esse que aprende com a linguagem, que aprende com o humano. Então, os algoritmos fracos, dentro de uma perspectiva de inteligência artificial, por exemplo, eles recebem comandos simples e dão resultados simples. Os algoritmos fortes, dentro da perspectiva da IA, eles beiram a uma autonomia que essa sim é um risco ético e é um risco técnico também, E, portanto, a necessidade urgente de regulamentação disso. E existe a IA generativa, junto com esses comandos automatizados, com os algoritmos, que se faz a partir dessa aprendizagem de máquina, é a máquina aprendendo sobre o ser humano e dando resposta. É por isso que esses algoritmos eles não são inocentes, porque eles aprendem com os seres humanos. Alguém está programando ali, alguém está alimentando um grande volume de dados para que ele aprenda, automatize aquilo e dê uma resposta a uma pergunta que você faz, por exemplo. Ele busca uma resposta que, para eles, é a resposta mais correta. Se ele consulta ali o banco de dados e ali está dizendo que as pessoas, os casos de sucesso
só tem, por exemplo, pessoas brancas, homens, etc. e tal, eles excluem mulheres, ele começa a entender, e eu li sobre isso, eu achei muito triste e ao mesmo tempo interessante, ele começa a entender que, por exemplo, a mulher não é capaz de executar tal tarefa, e aquilo fica na memória do algoritmo e ele vai repassando ali como se fosse uma verdade. Aí, na hora de uma seleção, porque aí a gente fala currículos descartados, na hora de uma seleção, é claro que ele vai privilegiar alguém que se encaixa dentro daquele padrão que, de repente, o algoritmo, que é ali quase um ser vivo, não é, mas né, traz esse viés também daquilo que ele aprende, ele vai entender que é esse homem que tem a capacidade e a mulher acaba sendo excluída. Aí a sociedade acaba sendo moldada por isso, não é? Eu faço um exercício com os meus alunos, no meio de algumas disciplinas, e pergunto para eles o nome de uma pessoa que eles considerem grandes cientistas. E normalmente, naturalmente, vai vir nomes de homens. Quem vocês consideram uma pessoa que fez uma grande descoberta científica? Homens, né? Eles vão dizer Einstein, vão dizer nomes, né? Se eu perguntar brasileira, aí é que vem homens, né? Parece que as mulheres não existem. E se você for olhar para dentro das universidades, especialmente no Brasil, as universidades é o lugar que mais se desenvolve pesquisa, onde tem mais cientistas, inclusive. E nas universidades tem um grande volume de mulheres produzindo ciência, Sim. publicando ciência, né? E isso, não, de alguma forma, não atravessa o conhecimento das pessoas, não está no dia a dia das pessoas, né? Elas aprendem nos livros didáticos, reaprendem na família, reaprendem na mídia, reaprendem na religião, e isso meio que vai atravessando todas as formas de saberes deles, de que os homens... Eles são os cientistas, né? São os cientistas e, portanto, são eles que quando estão, por exemplo, em uma situação de gestão, eles são enérgicos, eles são inteligentes, eles são fortes. Práticos, né? A mulher que é resguardada a esse lugar histórico do cuidado, então... Entendeu-se que a mulher é mais frágil, é mais delicada, é mais sentimental, não lida muito bem com questão de gestão, né? E quando ela lida, ela é taxada de destemperada, de maluca, de desequilibrada, coloca a culpa nos hormônios, né? As pessoas tendem a fazer isso. Então, historicamente, existe esse estereótipo de gênero, né? Para as profissões diversas das mulheres. E isso não está distante do campo tecnológico, do campo do desenvolvimento científico, né? E como não está, as mulheres até estão desenvolvendo pesquisa, elas até estão dentro das universidades, mas elas não ocupam altos cargos de comando, não numa situação de equidade, não numa situação de igualdade. E aí, as tomadas de decisão, né, a última pessoa que toma a decisão, a pessoa que toma a decisão em última instância, normalmente não são as mulheres, né? Então, e aí a gente também precisa entender que junto com essa tomada de decisão, a tecnologia por si só, o desenvolvimento, eles não são neutros, ela não é neutra, a tecnologia não é neutra, né? Tem muito filósofo, muito pesquisador das ciências sociais, ciências da comunicação, ciências das informações, dizendo isso desde a década de 60. A ciência, a tecnologia não é neutro, né? Ninguém desenvolve um computador só porque quer ajudar as pessoas a escrever, né, de uma forma mais automatizada ou a se comunicar com outras pessoas, né? Existe um interesse econômico ali que, inevitavelmente, está junto também com interesses ideológicos, interesses políticos. É o silenciamento na era digital, né? Esse silenciamento que acompanha as mulheres ao longo da história, dos séculos, ele está ali também muito forte, muito presente. Né? E a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não levantar a bandeira de ser a mulher pela mulher, né? Acho que esse letramento... sobre gênero, Sim. sobre tecnologia, sobre ciência, ela precisa ser unida a um pensamento de classe social, de trabalhador, né? Senão a gente vai defender a mulher que vai defender o homem para gerir uma empresa, ou a mulher que vai passar o pano para o assédio moral, né? Infelizmente, existem situações
que são exceções, mas que existem. Então, essa ideia do letramento de gênero, de que a mulher precisa ocupar espaços, né? E isso precisa ser amplamente debatido com outras questões. Não é a mulher pela mulher, é a mulher que defende a equidade social. Até porque a gente já meio que passou dessa fase. A mulher ela já tem esse direito de ocupar. O que tem que se brigar, na verdade, é para que mais mulheres que consigam representar melhor a sociedade ocupem esses espaços de poder e decisão. Porque quando você faz uma contagem e observa o número de mulheres em espaços de poder e decisão em universidades, elas são a maioria hoje, por exemplo, na universidade, mas na política, elas não são a maioria. E as que estão lá, quem elas representam, né? De onde elas vêm? Não é porque elas estão ali para brigar contra as outras mulheres, mas acaba que o tempo às vezes exige muito dessas mulheres e elas vão reproduzindo, mesmo que não queiram, algumas coisas que precisam ser combatidas. É por isso que é importante a gente pensar essa pluralidade Exato. de vozes. Não é só a mulher. A mulher ela precisa... Isso tem que ser um debate da sociedade toda, né? Não pode ser só a mulher debatendo equidade de gênero junto com justiça social, como também não pode ser só o homem, né? Não pode ser só a mulher branca, não pode... Então a gente tem que pensar as mulheres com deficiências, onde é que elas estão, né, para se desenvolver tecnologias assistivas, né? Onde é que essas mulheres estão? As pessoas que são racializadas, né? A comunidade negra, onde é que eles estão no desenvolvimento, por exemplo, de câmeras de vigilância? Né? Será que elas estão lá? Então, a gente tem que pensar nessa mulher que atue de uma forma transversal, com todas as outras interseccionalidades que a sociedade que a gente vive, tão complexa, tão rica e tão diversa, nos oferece. Né? Então, a gente tem que pensar essa equidade de gênero dentro de uma pluralidade de existências. E aí a gente volta a falar sobre os bancos de dados, não é? Você falou sobre as câmeras de vigilância. Elas são baseadas em bancos de dados, de imagens, onde a maioria das pessoas que aparecem nesse banco de imagem são pessoas brancas. Então, a tecnologia que foi criada para fazer essa vigilância, ela não reconhece a pele negra, a mulher negra. O índice de reconhecimento é baixíssimo, enquanto que para reconhecimento de pessoas brancas, homens brancos, é altíssimo. E daí vem aquelas injustiças na hora de você reconhecer, né, quem cometeu o crime ou não. Isso é uma preocupação muito profunda. Então, essa tecnologia, de fato, essa inteligência artificial, os algoritmos, a forma como ele é programado, é produzido por essa sociedade que ainda precisa mudar tanto, melhorar tanto, é um ponto muito importante a se decidir, não só reproduzir, a gente não tem que só reproduzir, a gente tem que pensar a respeito. E aí é isso, não tem como a gente mudar o algoritmo se a gente não muda enquanto sociedade, né? Exatamente porque eles são feitos e alimentados por pessoas, né? Algoritmos, eles recebem comandos e nos dão resposta. Tem uma história recentemente publicada, posso dizer o nome do jornal? No Estadão, né? Em que uma inteligência artificial ela foi testada, né, no seu nível 3 de segurança. Dentro de uma escala de 1 a 4, ela já tinha, né, passado pelo nível 1, 2, ela estava sendo testada a partir do 3º nível para dizer se aquilo era de alto risco ou não. E era um ambiente controlado, mas os criadores dessa inteligência ameaçaram desligá-la e previram que ela invadiria o e-mail de um deles e depois os chantagearia. Eles plantaram e-mails lá, propositadamente, em que simulava uma traição conjugal. E a IA, ela não só invadiu o e-mail dos criadores, como começou a chantageá-los, né, dizendo que se ela fosse desligada, antes de ser desligada, ela ia espalhar a informação da traição. A traição dele, né? Causar problema no casamento. Mas aí eu pergunto a você, a geladeira de vocês, que está conectada à internet, o relógio de vocês, as máquinas elas não vão fazer isso porque isso é um comportamento humano. Então, o que ela estava fazendo ali era reproduzindo um comportamento humano. Quem chantageia, quem invade, são humanos, não são as máquinas por si só. Eles que programam, eles que ensinam. Né? E, inclusive, quando a IA está fazendo isso, ela está sendo ensinada. Ela né, passa ali num teste
de risco, na verdade, né? Isso acende um alerta para nós, né? Que tipo de desenvolvimento técnico nós estamos fazendo que está se distanciando cada vez mais da ética. Exato. Né? E isso foi agora. Tem um caso, eu acho que foi em 2016, por ali, no início do estudo das IAs, eu acho que foi até com a Microsoft, eles estavam desenvolvendo uma IA, que também deram o nome de mulher para ela, não é? E aí era uma IA bastante avançada e o banco de dados que ela teve primeiramente acesso foi ao Twitter. O Twitter a gente sabe que é um lugar que dissemina... Exatamente. Muita raiva, muito racismo, muita xenofobia, tudo tem ali. Então, ela foi alimentada com todas aquelas informações em 17 horas. Em 17 horas. Ela se tornou uma IA perigosíssima no sentido de uma pessoa... como se, vamos trazer assim, como se fosse um ser humano dos piores, racista, machista, e reproduzindo e replicando uma porção de twitters, né, muito ruins. O que a Microsoft fez lá atrás? Desligou, porque em certos casos tem que acabar, né? Tem que desligar, tem que encerrar. Reprogramar é mais difícil. É mais difícil, é mais difícil. Acho que a gente pode conter certos danos antes mesmo deles acontecerem, né? Tem como a gente prever algumas coisas. Alice Hilton é uma pesquisadora norte-americana que em 64 ela cunha o termo cibercultura, né? Dessa cultura que está sendo construída dentro de um ciberespaço, dentro do que a gente entende por esse ambiente digital, online, em rede. E aí ela diz, olha, essa revolução que está posta, aí ela não tem volta. Ela disse isso antes da internet existir. A internet, ela surge só em 69, como ARPANET ainda, né, como um projeto militar. Em 64, ela já cunhou o termo cibercultura e ela diz, a gente está diante de uma revolução que não tem volta. Mas a gente pode escolher entre a apatia idiota, né, a idiotia, a apatia idiota, ou uma revolução de educação, né, uma revolução que educa o ser humano para reconhecer no outro a importância da identidade dele existir. E é isso, né, que a gente vai falar no próximo bloco, viu? A gente vai para um rápido intervalo e na volta eu continuo a conversa que está maravilhosa com a professora Patrícia Raquel. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a professora, pesquisadora Patrícia Raquel de Castro e Sena. Falamos sobre inteligência artificial e os riscos dos algoritmos para a manutenção de estereótipos. Patrícia, a gente está falando sobre esses programas que estão cada vez mais avançados, né? A gente sabe que não dá mais para voltar atrás, ninguém quer saber mais de deixar o celular do lado. A inteligência artificial ela tem ajudado, é uma ferramenta que tem facilitado muito a vida das pessoas. Principalmente é um momento da gente tentar entender como essas ferramentas funcionam, porque ela não vem para nos substituir, ela vem para nos ajudar, não é? Mas a gente tem que trabalhar também uma questão que é sine qua non para a sociedade, que é evoluir, porque essa justiça, essa equidade, a igualdade, tem muito a ver com aquilo que nós somos. E aí as mulheres precisam estar nesses espaços, e todas as mulheres, as pessoas trans, o LGBTQIA+, todas as pessoas precisam ocupar esse espaço. Afinal de contas, nós somos plurais, diversos, vivemos num país múltiplo. E esse é o maior desafio hoje? É o maior desafio, é a gente se entender como uma humanidade que é rica na sua diversidade, né, mas que precisa também, né, se desenvolver e se unir para respeitar as singularidades, as individualidades. Então, é preciso que a gente equacione o que é, né, e quais os limites da importância dessa individualidade e da diversidade, né? Como é que nós podemos proteger a nossa intimidade, a nossa individualidade, frente à necessidade de se lutar por uma pluralidade, por um bem coletivo,
né? Você falou aí dos celulares, que ninguém consegue mais se desligar dele e tal. Eu costumo dizer, e na verdade dizer de outra maneira, porque quem diz isso é Marshall McLuhan, que o celular é a extensão hoje, né, da nossa mão, da nossa visão, dos nossos sentidos, né? Você geralmente dorme ao lado do celular e você acorda, é o primeiro dispositivo que você pega no seu dia, é um dispositivo móvel ligado à internet, né? Pode faltar energia na sua casa. Se o celular estiver carregado, ele vai substituir a vela. E quando você esquece o celular em casa, dá meia volta, pode estar atrasado, volta para buscar o celular. Eu fiz um exercício também com os meus alunos deles tentarem passar 24 horas sem celular. Nossa. Ninguém conseguiu. E todos tinham uma desculpa muito óbvia. Professora, eu trabalho com isso. Tá, mas e se você não trabalhasse com isso? Né? Porque hoje é isso mesmo, esses dispositivos, eles são uma extensão do nosso próprio corpo, dos nossos sentidos, como a gente se conecta com o mundo, como a gente sabe da existência do mundo, né? E a gente sempre dá a desculpa de que eu não posso me desligar do celular porque eu estou trabalhando. Mas e quando você não está trabalhando? E aí, todo dia você trabalha o tempo, né? 8 horas por dia de frente para uma tela. E aí, quando você chega em casa para descansar, você assiste uma tela. Para relaxar, stream ali. Vários streams, não é um stream, se conecta mais uma vez a um dispositivo, né? Então, assim, é isso. As tecnologias, elas nos atravessam, elas não só elas mediam as nossas relações, né, as nossas formas de se comunicar, mas elas estão cada vez mais modificando a nossa forma de existir no mundo, né? E essas formas de existir, elas não podem ser descontextualizadas ou elas não podem ser consideradas formas isoladas de existência. A forma da professora Raquel existir não pode ser considerada maior, menor ou de uma forma isolada da existência da Márcia jornalista, né? Ou da existência dos meninos aqui que estão aqui trabalhando junto com a gente, né? No complexo aqui de comunicação. Então, as formas de existir, elas são necessárias serem entendidas como ligadas. Elas são ligadas umas às outras. Só que o problema é que a gente está se ligando muito mais às tecnologias do que às pessoas. Por isso vem aquela discussão que hoje tem essa lei que está valendo na maioria dos estados brasileiros, não é? Já está sendo aplicada, que é proibir o uso de celular na escola para que nessa fase de desenvolvimento do jovem ele possa ter mais contato com outras pessoas, porque tem muita gente que fica ali só no celular e esquece o principal. Nós somos seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos desses vínculos para a gente poder evoluir, não é? Para a gente aprender, para a gente sobreviver. Mas esse vínculo, ele meio que foi prejudicado pelo uso excessivo da tecnologia das telas. E aí a lei vem para, bora dar um tempinho aqui, pelo menos para a gente poder conviver melhor, aprender aquilo que está sendo passado na sala de aula, porque também tem as distrações que impedem as crianças, os jovens, de aprender. A sua fala, Márcia, ela nos remete a duas situações muito importantes. A primeira é de que os jovens, eles precisam da nossa, não vou dizer tutela, mas da nossa corresponsabilidade na formação deles. E a segunda é que a gente não pode abrir mão do Estado chegar junto para regulamentar isso, né? Quem é que regulamenta? Quem é que diz, olha, na escola não pode mais celular? Não é o diretor da escola, porque o diretor da escola ia ser refém dos pais, né? E se for de escola particular, então, né? E os pais não iam querer que os filhos deles ficassem sem celular, né? Então, é o Estado que chega e diz, olha, nessa cidade ou nesse estado, não pode mais celular em sala de aula, né? Então, essa lei específica, ela nos alerta para duas coisas. A gente não pode abrir mão do papel do Estado para nos organizar enquanto sociedade. Ou então, a gente vai para a barbárie, a lei do mais forte. E está caminhando para isso, não é? Quando a gente vê esses grupos criados na internet, que são feitos para atacar mulheres, atacar animais, atacar pessoas, né, homens e mulheres negros, a gente vê essa barbárie que ela está acontecendo e as crianças, os jovens estão cada vez mais ali dentro, se automutilando ou passando por tipos de violência que às vezes o pai e a mãe não sabem porque o filho está no quarto. E o problema
que talvez a causa onde se inicia isso é a noção equivocada de liberdade. Eu quero dar liberdade ao meu filho para ele crescer num ambiente saudável. Liberdade sem responsabilidade é apenas o direito do mais forte se sobrepor ao mais fraco. Liberdade sem responsabilidade é apenas o direito do mais forte se sobrepor sobre o mais fraco. E aí é o contexto para a barbárie acontecer. Essa ideia de que o jovem ele precisa ser organizado e ensinado a viver. Ele está em formação, é uma persona, um ser humano ali que está em formação, né? Nem toda relação de poder ela é nociva, a gente também precisa ter essa noção. Eu vou dar 2 exemplos. Um pai que impede fisicamente uma criança de 3, 4 anos de botar um dedo numa tomada, ele está exercendo um poder ali, um poder inclusive coercitivo. Não vai botar porque você vai levar um choque, você pode morrer. Existe um poder ali que é inclusive legítimo, né? De proteção. Um médico que diz, você não pode tomar esse remédio, porque senão você pode, sei lá, infartar e morrer, você tem que tomar esse, também é um poder sobre sua saúde, inclusive sobre sua vida, né? E que é um poder discursível, é um poder científico ali que atravessa a sua vida. Então, nem toda relação de poder ela é nociva, mas ela se torna nociva quando há uma dominação e uma expropriação da vida do outro para lucro de alguns, né? É quando há um abuso desse poder que acaba resultando em violência. E aí, geralmente, historicamente, são mulheres, são crianças, são grupos minorizados em direitos que acabam sendo vítimas dessas violências de abuso de poder, né? E que isso tem sido transpassado cada vez mais para essas redes, onde não há um Estado ali presente, onde, né, o Estado até tenta fazer com que aquele ambiente não seja uma terra sem lei. E aí tem sido criticado porque estão chamando de censura, não é? E aí, do ponto de vista de quem atua na área da comunicação, como é que você vê esse debate, não é? Como é que a comunicação tem atuado para conseguir, pelo menos, informar melhor as pessoas sobre esses riscos? Porque a gente está em risco, não é? Com essa tecnologia extremamente avançada, que nos confunde, não é? Porque às vezes você não sabe nem o que é verdade, se aquela pessoa é de verdade ou a inteligência artificial. Quanto menos acesso à informação a gente tem, o maior o risco para a gente, né? Para as pessoas idosas, principalmente, que acessam o celular. Então, assim, o que a comunicação tem feito? Do seu ponto de vista, você acha que tem trabalhado bastante ou não? Não está se preocupando muito? Eu acho que o lugar fácil da comunicação é dizer, chequem a informação. É terceirizar a responsabilidade, botar a responsabilidade para a população. Você tem que checar a informação. A população brasileira, em especial, ela sai de uma cultura da oralidade para o audiovisual, sem passar por essa cultura extensa e longa da leitura escrita, né? Depois dessa característica que é muito forte na nossa cultura, na nossa formação enquanto povo, nós também não tivemos um letramento midiático para entender onde a mídia está enquadrando diferente, onde a mídia está negando determinadas pluralidades de vozes, onde a mídia está ali reproduzindo relações de poder. Nós não somos educados para isso. Não existe uma disciplina no ensino médio, a menos que você faça uma graduação na área de comunicação, né? E aí, de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, a gente tem vários contextos problemáticos. É um contexto de pós-verdade em que as pessoas preferem acreditar no que reforçam suas emoções, né? E aí, o que é a verdade factual, ela é posta como um segundo plano. Sim. E eu costumo dizer isso, olha, por mais que o jornalismo ele tenha muitos lados e alguma empresa prefira dar a notícia em um enquadramento só, negando outros enquadramentos, existem fatos que não podem ser contestados. Um avião cai.
por mais que existam várias pessoas para contar essa história de várias formas diferentes, uma empresa jornalística opte por dar voz só ao dono da empresa do avião. Existe um fato incontestável ali, um avião caiu. Então, existem fatos objetivos que a gente não pode negar a realidade em relação a isso, né? Junto a esse fato objetivo, a gente tem um monte de pessoas que estão preferindo acreditar que não. Está ali o fato objetivo, o avião, né, no chão, e um monte de gente dizendo, não, isso aí é o governo tal para fugir de operação tal, isso aí é cortina de fumaça. Então, assim, é um cenário em que a verdade está sendo cada vez mais deixada como um plano secundário. E essas opiniões vêm para as redes sociais e os algoritmos estão ali reproduzindo e aprendendo, e aí nessa sociedade que está muito tensa é que estão as mulheres precisando de mais apoio. Mesmo que tenham políticas públicas de combate à violência, ainda estamos sofrendo muita violência. A população LGBTQIA+, o Brasil é o país que mais mata, né, que está entre os que mais matam pessoas LGBTQIA+. Violência contra as crianças, violência contra idosos, tem essa dominação econômica, né? Tirar aquele que trabalha na terra do seu espaço, porque o agronegócio, às vezes, ele é mais lucrativo. Então, assim, são uma série de discussões que estão sendo aí reproduzidas na internet e as pessoas estão apenas consumindo essa verdade que é imposta pelas redes sociais. Os algoritmos, eles vão entregar aquilo que vai dar mais engajamento. Então, se você tende a acreditar em uma determinada realidade, ele vai entregar cada vez mais informações que fortaleçam essa sua crença, né? E isso é um problema, porque às vezes a sua crença é uma falácia. Às vezes a sua crença está dizendo ali que a vacina está causando infarto nas pessoas. E não tem estudo científico que... A gente viu muito isso durante a pandemia. Então, né? Isso é um problema. E aí é onde eu digo, a minha existência ela não pode ser considerada uma existência isolada frente à existência das outras pessoas. A minha vida não é mais ou menos importante do que a vida das outras pessoas, né? Então, é importante que a gente entenda primeiro isso, né? Que, como é que nós estamos lidando com construções de verdade, com a nossa noção de verdade. Não acho que a comunicação... ela tenha que delegar para as pessoas checarem os fatos e deixar a população enfrentar sozinha as fake news, né? A desinformação. Precisa ser, né, sistema de justiça, sistema de educação, né, o sistema, enfim, tem que ser o Estado tem que ser tomadas de decisões coletivas e integradas para que a mentira não se sobreponha à verdade. E nesse processo, quando uma mentira se sobrepõe à verdade, quem perde mais uma vez são os grupos minorizados, né? A mulher está ali como protagonista de perdas. Sim. Né? É ela, por exemplo, que pode ter um auxílio negado por causa de bancos de dados equivocados, distorcidos, né? É essa mulher que pode, né, ter a opinião pública contra quando ela passa por violências de estupro. E a opinião pública vai dizer, engravidou porque quis, né? Então, assim, são políticas públicas que são negadas para crianças de 12 anos, de 13 anos, que já é assegurada por lei, mas que a opinião pública chega e vai para a porta de um hospital, né? Baseado nessas mentiras. Quando eu digo que quando a mentira se sobrepõe à verdade, e quem perde é a mulher, é a menina de 13 anos que foi estuprada, estava para fazer um aborto legal diante da lei, e a opinião pública, tomada por um discurso conservador religioso, foi para a porta do hospital. Quer dizer, nem a lei está conseguindo resguardar o direito de uma criança que foi violentada ali. Então, assim, a vida daquela criança não tem importância. É por isso que ocupar esses espaços de quem está programando esse futuro é essencial. E as mulheres, as pessoas que estão nesses grupos minoritários, menores, elas precisam ocupar esses espaços. A gente vê pela história, né, das mulheres ao longo dos séculos, essa história da conquista dos seus direitos, que muitas mulheres que abriram essas portas, elas acabaram sendo sacrificadas,
de alguma forma. E não é que a gente precise se sacrificar, porque eu acho que, comparado com o tempo do passado, nós temos muito acesso à informação, mas que a gente tenha, principalmente quem é da academia, não é? Quem trabalha na área de comunicação, quem atua com o público, procurar ter mais sensibilidade na hora de passar a informação, de utilizar suas redes sociais e buscar aquele senso crítico sobre a informação. Por que eu estou recebendo tanta informação ruim contra fulano de tal? Porque a gente sabe que essa polarização hoje em dia, que ainda é muito resistente no Brasil, ela causou muito mal para toda a população. Então, acho que nós, mulheres, nós comunicadoras, nós professoras, nós profissionais de várias áreas, temos que buscar, no mínimo, um pouco mais de informação, de imparcialidade para poder viver melhor, né, professora? É a forma responsável, né, de lidar com a informação. É importante que a gente entenda que essas informações que a gente troca nas redes, né, elas dizem muito sobre nós. Dizem muito sobre né? nós. Quando a gente compartilha alguma coisa na rede, alguma informação, algum conteúdo, nós não estamos só querendo comunicar que eu acredito naquilo, mas eu estou querendo um aval, né, e uma validação do meu círculo ali de seguidores, de supostas amizades, né? Meu amigo na rede é meu amigo na rede social. Então, quando eu compartilho algum conteúdo, eu estou buscando uma validação do outro, seja uma piada ou um conteúdo informativo de guerra, por exemplo. Né? Qual a sua mensagem, então, para a gente encerrar, infelizmente, para essas mulheres que estão aí buscando ocupar esses espaços, essas pessoas, não é? Que é esse espaço que muitas vezes está ali só para os homens, porque de repente o mercado, o algoritmo, sei lá quem, entendeu que só eles que podem ocupar e são eles que estão alimentando esses bancos de dados. Qual a sua mensagem para essas mulheres? Historicamente, nenhum direito chegou e foi dado para a gente, né? Nós tivemos que ir lá e tomar o que é nosso de direito, que é igualdade, né? A gente foi lá e teve que reivindicar e dizer eu quero votar e quero ser votada, por exemplo, né? Eu quero ter o direito de me divorciar, eu quero ter o direito de denunciar o meu agressor e ele ser punido, né? Então, nenhum direito chegou para a gente e disseram, peguem, ó, a gente... Por que ninguém chegou e fez isso? Porque quem poderia dar os direitos, não compartilha, né? Do gênero e da existência do que é ser mulher. Então, se eu puder deixar alguma mensagem para as mulheres, é de que teimem em existir como mulher. Teimem em existir como mulher, né? É muito bom ser mulher, é muito lindo. É desafiador, mas é muito bom também, né? Saber que ninguém vai vir lhe salvar, mas geralmente vai ter outra mulher ali do seu lado para lhe dar uma mão. Axé. Obrigada, professora, pela presença no Toda Mulher. Agradeço muito a sua contribuição com esse debate, que é muito importante. Estamos à disposição. Quando tiver mais ideias, mais assuntos, pode vir aqui que a gente vai lhe receber. Obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.